Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor a todos os presentes. Antes de iniciarmos nosso culto, teremos nosso prelúdio e teremos uma oportunidade, irmãos, de forma individual, nós falarmos com o Senhor, orarmos ao Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, somos pecadores, somos falhos, e é uma oportunidade de pedir perdão, de agradecer a Deus antes de começarmos nosso culto. Vamos fazer isso, meus irmãos. O culto não pode ser algo normal para nós. A presença de Deus não pode ser algo banal. Então, com toda a reverência, vamos nos preparar para esse momento. Oremos. O Senhor convoca a sua igreja a externar sua gratidão. Abramos a palavra do Senhor, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Os irmãos que não têm Bíblia, será projetado o texto. João 37, João 6, 37 a 40. A bendita palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que bendita promessa, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, nosso Pai celeste, Deus único, Deus trino, Deus de Abraão, nós te louvamos, Senhor, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, no dia do Senhor, o dia que Cristo ressuscitou e venceu a morte, e está vivo, vivo está, e um dia voltará para nos buscar, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder conhecer o Senhor, de poder louvar e adorar o Senhor, de servir o Senhor nesse dia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajude o teu povo, Senhor. Ajude esta igreja, o teu povo que está reunido neste dia, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor em pé, com o hino 109,
o bom pastor, nosso Senhor Jesus, nosso bom pastor. Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido no seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacilo o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Salvador comigo, sabe que é bom pastor, nesta vida além da morte, onde de perigo dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Podeis assentar, meus irmãos. Abramos mais uma vez a palavra do Senhor, agora em Romanos, capítulo 3. O Senhor convoca a sua igreja a confessar seus pecados. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos 3, os versículos de 9 a 12. Façamos essa leitura alternada, meus irmãos. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os pares. Romanos 3, 9 a 12. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se examinarão, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém. Até aqui. O apóstolo Paulo coloca todos nós, meus irmãos, toda a humanidade como pecadora e como
aquele que não há um justo. Se não fosse o Senhor e a sua misericórdia, ninguém buscaria a Deus. Se estamos de pé e servindo ao Senhor, é pela sua misericórdia. Nós vamos ter mais um momento de oração. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Vamos orar ao Senhor. E após alguns instantes eu peço para a irmã Andreoara fazer uma oração de confissão. Amado Deus, obrigado, Senhor, por nós podermos estar aqui todos reunidos em torno. Que o Senhor possa proteger e abençoar todos nós, cuidar de nós e alimentar nosso pão de cada dia. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito até aqui. Perdoa nossos pecados, cuide de nós e nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor convoca a sua igreja a louvar seu santo nome. Salmo 27, meus irmãos, agora. Apenas o verso 4. Vamos ler todos juntos. Salmo 27. Verso 4. Salmo de Davi. Vamos todos juntos a uma só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Nós vamos ter os nossos dois cânticos. Convido os irmãos do louvor. Ficamos em pé, meus irmãos. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas poderão trazer aqui à frente. Irmãos, graça e paz. Vamos adorar nosso Criador?
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para o louvor de sua glória. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez na sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez na sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber, vivo está para receber, e vivo está para receber nosso louvor da sua glória. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui, Deus, na tua casa, te adorando e te agradecendo. Agradecemos, Deus, pelas ofertas e dízimos, que o Senhor possa vir abençoar, e dar sabedoria ao conselho para usar esse dinheiro na tua obra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O Senhor convoca a sua igreja ao ouvir a sua voz. Atos dos Apóstolos, versículo 33, apenas a parte B, diz assim: Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Amém. Convido o reverendo Hamilton, que trará a exposição da palavra do Senhor. Deus abençoe.
Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Nós estamos expondo o Evangelho de João aqui na congregação. Chegamos ao capítulo 4, dos versos 31 a 42. João 4, 31 a 42. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio, com reverência, a palavra de Deus que diz assim. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Apenas até aí. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Bendito Deus, sua palavra está aberta diante de nós, e nós cremos que quando a Bíblia fala, o Senhor fala. Por isso, Deus, nos ajude a manter a reverência, o respeito, para Deus nos adentrarmos no lugar santo, estarmos face a face com o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E mais que isso, Deus, aplica no nosso coração aquilo que nós ouviremos, e quem sabe o Senhor não se agrade, então, nessa manhã, de realizar um grande milagre, Deus, aqui nesse lugar. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nós estamos, assim como eu disse, expondo todo o livro de João. E para que nós saibamos onde nós estamos, já que nós ficamos 2 semanas, sem a exposição de João, por conta dos pastores que vieram nos visitar e pregaram outros textos, como nós ficamos esse tempo, então vamos relembrar rapidamente aonde, em que pé da história nós estamos. Os últimos versículos do capítulo 4 de João nos contaram que Jesus, atravessando a região da Galileia, passou por Samaria, optou por passar por Samaria. E vimos que Samaria era um terreno, um território que era hostil ao povo judeu, ao povo da aliança, ao povo de Deus, ao povo de Jesus. Porque ali em Samaria viviam uma espécie de mistura de povos, uma mistura de raças. Quando do cativeiro assírio, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, essas nações trouxeram para aquela região povos de várias outras nações que eles iam conquistando e eram colocados ali como escravos. Então, por conta disso, perdeu-se o que os judeus chamavam de puro sangue judeu. Ficou ali uma raça misturada. E por isso os judeus puro sangue desprezavam os samaritanos, tanto que os chamavam de cães. Evitavam contato com eles. Jesus estava ali, nesse cenário, naquele lugar. E Jesus, então, na metade do dia, de um dia, para à beira de um poço,
para beber água e encontra ali uma mulher samaritana. E Jesus começa então a dialogar com essa mulher. E nós falamos aqui, eu lembro de ter falado, que isso era algo absolutamente contracultural. Porque o homem não podia falar com uma mulher em público, nem mesmo um homem casado podia falar com a sua esposa em público, quanto mais um judeu conversar com uma samaritana. Mas Jesus representa o evangelho. Aliás, Jesus é o evangelho. E o evangelho é contracultural. E Jesus então começa a conversar com aquela mulher, começa a pregar o evangelho para aquela mulher. E aquela mulher então, num determinado momento, última mensagem, o presbítero Vitor trouxe, aquela mulher então sai, depois de conversar com Jesus, e vai contar a outras pessoas da sua cidade, do seu bairro, por assim dizer, que ela encontrou Jesus e aquilo que Jesus tinha dito a ela. E é nesse ponto da história que nós estamos, então. É nesse ponto da história que nós chegamos ao versículo 31. Mas antes de nós partirmos para o texto, eu queria chamar a sua atenção para como nós criamos barreiras para a pregação do evangelho. Como nós criamos estereótipos, tipos, grupos, e colocamos na nossa cabeça que aquele grupo não deveria, não seria digno, não poderia abraçar o evangelho. Os discípulos se assustaram com Jesus falando a uma mulher samaritana. Nós nos assustamos quando, por exemplo, vemos um cristão conversar com alguém que é dependente químico, com alguém que é uma meretriz. Se entrasse por essa porta agora, uma pessoa, um homem vestido de mulher, com cabelo roxo, com um salto alto, qual seria a nossa reação? Nós abraçaríamos essa pessoa, nós receberíamos essa pessoa, nós convidaríamos a sentar e a almoçar conosco, ou nós teríamos uma ação de prudência, de afastamento, que foi o que os discípulos fizeram com essa mulher? O que eu quero dizer com isso? Sem escandalizar ninguém. Eu quero dizer que esse tipo de separação só existe na nossa cabeça e no nosso coração. Porque o evangelho é oferecido a todos os povos, de todas as raças, tribos e nações. O evangelho é para todos. E o texto que nós temos diante de nós vai nos ensinar isso de forma muito clara. Aliás, o texto vai fazer mais. O texto vai nos confrontar. O texto vai nos colocar diante de um espelho. Por quê? Porque a primeira parte do texto, dos versículos 31 ao versículo 38, vai dizer quem a igreja evangélica atual é. E quando eu digo a igreja evangélica atual, muito do que nós vamos ver aqui nos inclui, outras coisas não nos incluem, mas de forma geral é o que a igreja é hoje, 31 a 38. E dos versículos 39 a 42 nós vamos ver o que a igreja deveria ser. Nós veremos o que esta igreja deveria ser, o que a igreja evangélica brasileira deveria ser e o que nós, pela graça de Deus, eu creio, seremos. Mantenha sua Bíblia aberta, os olhos postos no texto e observe comigo como dos versos 31 aos versos 38, os discípulos, e todos nós, como discípulos, corremos o risco de fazer uma grande segregação, de fazer uma grande... de relativizar o evangelho, de esquecer quais são as prioridades. Veja comigo, versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. O que é nesse ínterim? Nesse ínterim é no momento em que a mulher saiu da presença de Jesus e foi até onde moravam os seus amigos, os seus parentes, para dizer a eles que havia se encontrado com Jesus. Antes que ela retornasse, nesse ínterim, nesse momento, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, come. Veja, irmãos, um milagre extraordinário, milagre e extraordinário, acho que é redundância, né? Um grande milagre acontecia naquele dia,
naquele lugar. O que é milagre? Qual é a definição de milagre? Milagre é algo que é extraordinário, que é acima do comum, que é fora do comum, que é algo que nós não vemos todo dia e que é algo que nenhum de nós consegue produzir. Isso é milagre. Nesse dia estava acontecendo um grande milagre nesse lugar. Que milagre estava acontecendo aqui? O milagre que estava acontecendo aqui, que nenhum de nós consegue produzir, é de que uma mulher que tinha como ídolo do seu coração os relacionamentos, uma mulher cujas suas afeições, cujo seu amor era entregue aos prazeres da carne, uma mulher que, segundo a Escritura, era inimiga de Deus, uma mulher que, segundo a Escritura, estava apartada da comunidade de Deus, sem esperança, sem fé. Essa mulher que tem um coração endurecido, que tem um coração de pedra, nesse momento da história, sofre uma grande transformação. Essa mulher, nesse momento, ela morre para nascer de novo. É o que a teologia chama de regeneração. Essa mulher foi regenerada nesse momento. Ela chegou na beira desse poço, afastada de Deus, inimiga de Deus, e ela sai desse poço, ela se afasta do poço como uma filha amada de Deus. Ela é uma outra pessoa. Ela tem outras afeições. O seu coração, que era de pedra, se transforma em coração de carne. O seu ídolo, que eram os casamentos, os homens, os prazeres, passa a ser o Deus vivo. Quem consegue produzir isso no coração de alguém, irmãos? Isso é ou não é um grande milagre? Essa transformação que acontece na vida das pessoas quando elas se convertem ao Senhor Jesus, isso é um milagre. Todos nós já vimos isso. Todos nós já vimos pessoas abandonando o vício da bebida. Todos nós já vimos pessoas abandonando o vício das drogas. Todos nós já vimos pessoas abandonando a vida de adultério. Todos nós já vimos pessoas que estavam se separando, reconciliando o casamento, reestruturando o casamento, por conta desse grande milagre que está acontecendo agora na vida dessa mulher. E com que os discípulos, que naquela altura eram a igreja, com que a igreja está preocupada? Se Jesus lanchou ou não. Jesus, come. Irmãos, essa discussão que talvez na sua cabeça, na minha cabeça, tenha ficado lá no primeiro século, na metade do primeiro século, quando o evangelho foi escrito, essa discussão é atual. Essa discussão está acontecendo nas redes sociais hoje. E quando eu digo hoje, eu não estou dizendo nos dias de hoje. Estou dizendo hoje, literalmente. Hoje as pessoas estão assim, mas qual é a nossa prioridade? O que a gente deve fazer? Como que a gente deve investir nosso tempo hoje? Essa discussão venceu a barreira do tempo. A igreja ainda não entendeu qual é a sua missão. A igreja ainda não entendeu qual é a sua prioridade. A igreja ainda não entendeu, e quando eu digo igreja, eu estou usando os discípulos como exemplo, qual é a prioridade para o qual Deus nos levantou. Então nós estamos preocupados com assuntos secundários, terciários, nós estamos preocupados se o culto vai mudar de horário ou não, nós estamos preocupados se pode ter guitarra no culto ou não, nós estamos preocupados se nós pregamos de gravata ou não. Entendem? São essas coisas que estão tomando o tempo da igreja, o nosso tempo, enquanto nós deveríamos estar preocupados em pregar o evangelho. Olha o que diz o versículo 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus está dizendo para eles, em outras palavras, vocês estão perdendo o foco. Vocês estão perdendo o foco, vocês estão se distraindo, vocês estão se preocupando com coisas que são secundárias. Eu tenho coisa muito mais importante para fazer. Eu tenho coisa muito mais importante para me preocupar. Eu tenho coisa muito mais importante para investir o meu tempo. Irmão, Jesus está esperando uma cidade inteira vir até ele. É isso que o texto vai dizer. Que a mulher foi, contou para a cidade, e a cidade está vindo para onde Jesus está. Vê se Jesus vai preocupar em comer a uma altura dessa da história. Está vindo um monte de ímpio, um monte de incrédulo, um monte de descrente, um monte de gente que está com a vida destruída, um monte de gente que está com o destino fadado ao inferno.
para se encontrar com Jesus. O foco é: se preparem para receber essas pessoas, para pregar o evangelho a essas pessoas. Estejamos prontos, alertas para falar do amor de Deus para essas pessoas. Vou preocupar com comida. Vou preocupar se comeu ou não. Entende? E eles não entenderam. Olha o que diz o versículo 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Irmãos, a maneira como Jesus lidava com os discípulos em determinados momentos é quase a maneira como nós lidamos com crianças. Porque a dificuldade que os discípulos tinham de entender as realidades espirituais era absurda, é mais ou menos igual a nossa. É absurda. Jesus explicou, eles não entenderam. Aí eles voltam: será que enquanto a gente foi lá buscar na cidade alguma coisa, alguém deu alguma coisa para comer? Aí Jesus precisa ser ainda mais direto, ainda mais duro, ainda mais certeiro. Olha o que ele diz no versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, num bom e claro português, eu tenho coisa mais importante para fazer do que preocupar com o meu próprio prazer, com a minha necessidade, com o meu deleite, com aquilo que eu quero fazer, provar. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que preocupar comigo. É isso que Jesus está falando no versículo 34. A minha prioridade como povo de Deus, como igreja, como colégio apostólico, como igreja nos dias de hoje, é fazer a vontade de Deus, não a nossa. É cumprir a missão de Deus, a missão que Deus nos entregou. O que Deus nos disse por meio de Jesus, quando Jesus estava sendo assunto aos céus lá em Atos? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Tá, nós recebemos o poder. Não recebemos? Quando nos convertemos, nós recebemos o poder, o Espírito. Mas nós temos sido testemunhas porque os discípulos estavam mais preocupados com a hora do lanche do que em fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Jesus está dizendo: não, meus queridos, vocês não entenderam foi nada. Vocês não entenderam ainda. A nossa missão a nossa missão só nós fazemos, irmãos. A nossa missão só nós fazemos. Existe um tipo de evangelho que é pregado, que é chamado de evangelho social. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o evangelho social? Eu preciso pregar o evangelho, mas eu preciso também cuidar dos pobres. Ok, nós precisamos de fato cuidar dos pobres, mas cuidar dos pobres não é a nossa prioridade. A igreja não foi chamada para cuidar dos pobres, foi chamada para cuidar dos pobres também. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque outros grupos cuidam dos pobres, mas nenhum outro grupo prega o evangelho. Pregar o evangelho é só a igreja. Essa é a nossa missão. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Nós não somos um clube. Nós não somos um grupo de amigos que se reúnem semanalmente. Nós não somos... nós somos igreja, irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Nós podemos fazer todas essas coisas que o clube faz, que o grupo de amigos faz, jogos, almoços, nós podemos fazer acampamentos, nós podemos fazer todas essas coisas. Mas a nossa prioridade, aquilo em que nós nos afadigaremos e aquilo que nós não podemos abrir mão de fazer, é pregar o evangelho. E aí Jesus vai usar um exemplo que corta a barreira do tempo, que rompe a barreira do tempo, para ver se isso entra na cabeça dos seus discípulos. Ele vai dizer dos versículos 35 a 38. Vocês dizem que há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está dizendo aí dos versículos 35 a 38? Jesus está dizendo para os discípulos, olha, o que vocês aprendem aqui na vida de vocês, na cultura de vocês,
na cultura judaica, aqui na Palestina, é que você semeia hoje para colher daqui a 4 meses. Não é isso? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é na cultura judaica. Isso é na semeadura literal. Na semeadura que eu estou propondo a vocês, que eu estou ensinando a vocês, já é tempo de colher. Os campos já estão brancos. E a prova disso é que ele acabou de colher um fruto. Que fruto é esse? A mulher. Então Jesus está dizendo para os discípulos, olha, parem de se preocupar com o que vocês vão comer. Parem de preocupar com o que vocês vão vestir. Parem de preocupar com coisas secundárias, porque já está no momento da colheita. Está vindo uma cidade para cá e nós já semeamos. Semeamos a mulher foi e semeou e a colheita já está vindo. Então não tem essa de esperar 4 meses. É agora o momento da colheita. O que isso nos diz, irmãos? Nós como uma congregação com 1 ano de vida. O que isso nos diz? Sabe o que isso diz a mim e a você? Isso diz a mim e a você que nós não temos tempo para esperarmos um novo pastor. O presbítero Rafael não vai ficar, não vai ser o nosso pastor mais. Tá, nós não temos tempo para esperar que um novo pastor chegue em janeiro. Nós não vamos cruzar os braços e falar, não, vamos manter isso aqui e o trabalho a partir do momento de janeiro que chegar um novo pastor, aí a igreja, aí nós vamos evangelizar Taquara. Não! Nós precisamos fazer isso hoje, porque a colheita é hoje. Jesus está fazendo uma clara distinção entre o Cronos e o Kairos, entre o tempo do homem e o tempo de Deus. No tempo do homem, tinha que se esperar 4 meses para colheita, tem que esperar chegar um novo pastor. No tempo de Deus, o tempo é hoje. O tempo é hoje, porque as pessoas estão indo para o inferno hoje. As pessoas que estão morrendo hoje sem Cristo estão indo para o inferno. Como é que nós vamos esperar janeiro? Como é que nós vamos esperar 4 meses? É hoje. Conforme escreve o salmista, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu não sei se algum de vocês, no trabalho de evangelização, já ouviu daquele para quem você evangelizava a seguinte frase. Eu já ouvi a seguinte frase. Eu estou preparando a minha vida para virar crente. Eu estou só fazendo algumas coisas que eu preciso acabar de fazer, mas eu vou virar crente. Eu sinto que eu preciso virar crente e daqui a pouco eu vou virar crente. Já ouviram isso? Alguém? Daqui a pouco eu vou virar crente. Como que é isso? Daqui a pouco eu vou virar crente. Isso é uma tolice. A pessoa que diz isso, ela está numa linha de trem, está vindo um comboio de toneladas na direção dela e ela está brincando com aquilo. Porque daqui a pouco eu vou virar crente, se ela morrer hoje, ela morre inimiga de Deus. Ela vai sofrer o juízo eterno de Deus. Não tem segunda chance. O tempo da visitação é hoje. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, nós não temos tempo. Nós não temos como julgar isso para amanhã. E, para a glória de Deus, e pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, eu acho que vocês entenderam isso. Por quê? Porque a gente vê os frutos aqui. Talvez a gente, numa perspectiva humana, como 1 ano só de congregação, estaria ainda no tempo de semear, da semeadura. Mas para a glória de Deus, o que a gente tem visto aqui nessa congregação é que nós já estamos colhendo. Nós já temos visto pessoas se renderem a Cristo aqui. Nós já temos visto pessoas entregarem a sua vida a Cristo aqui. Então nós estamos semeando, mas a colheita já está chegando também. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus tem se agradado de nós. Então veja, para os discípulos, esses conceitos de céu, inferno, de eternidade, era muito subjetivo. Era um conceito distante, que você não conseguia pegar, tocar, eternidade. Mas quando vai ser isso? Jesus falou, para Jesus era algo imediato. Para Jesus era algo que já estava acontecendo. E se para Jesus, 2000 anos atrás, já era algo que estava acontecendo, irmãos, imagine para nós. Imagine para nós.
Nós somos os discípulos hoje. Nós não podemos preocupar se precisamos parar para comer, precisamos parar para beber, precisamos parar para ver um... Não. Nosso negócio, o nosso chamado é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Ok? Mas existe, irmãos, um segundo grupo, dos versículos 39 a 42. E esse segundo grupo espelha, tipifica o papel da igreja, o verdadeiro papel da igreja. Olha o que diz o texto aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Consegue ver o contraste entre a maneira como os discípulos estavam agindo e a maneira como eles deveriam de fato agir? Enquanto os discípulos, os seguidores de Cristo, a igreja de Cristo, estava preocupada se Jesus comeu ou não, talvez, quem sabe, preocupada se eles próprios tivessem comido ou não. O que a mulher estava fazendo? A mulher que acabara de ouvir o evangelho. O que ela estava fazendo? Ela estava evangelizando. Ela esqueceu o poço, ela esqueceu o balde, ela esqueceu que ela não podia conversar com homens, ela esqueceu que era marginalizada, ela esqueceu que ela era alvo de desprezo. E ela foi falar com a multidão de homens e mulheres que ela encontrou Cristo. E aí muitos samaritanos daquela cidade creram nela, no testemunho dela, e creram que Jesus de fato era o Filho de Deus. Sabe por quê, penso eu, não está explícito no texto, talvez implícito, sabe por que essa mulher, imediatamente após ouvir Jesus falar a ela e se converter e crer, ela correu para avisar as pessoas, mesmo sendo ela marginalizada, repito? Essa mulher não devia conversar com ninguém, mas nesse dia ela conversou com a cidade inteira. Sabe por quê? Porque quando o Senhor faz a obra no nosso coração, nós não conseguimos não falar dele para outras pessoas. Olha o que diz Atos, capítulo 4, versículos 17 a 20, quando Pedro e demais discípulos estão sendo torturados e são então constrangidos a parar de pregar esse novo evangelho, esse novo Deus, às custas da sua própria segurança física. Olha o que Pedro vai dizer. Vão dizer a Pedro, né, a liderança religiosa e militar de Roma vai dizer a ele, de Jerusalém vai dizer a ele, não haja maior divulgação entre o povo, ameace-os para que não falem mais de Jesus a quem quer que seja. Chamando-os, versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É impossível que um crente no Senhor Jesus deixe de falar para os descrentes daquilo que Deus fez na sua vida. É impossível que isso aconteça, irmãos. John Knox, que era um reformador escocês, vocês devem ter visto a figurinha dele aí, né, no Brasil e Escócia. Eles colocavam Augusto Nicodemos e o John Knox, Brasil e Escócia. Ele diz que nós devemos não apenas reconhecer a glória de Deus, mas que nós devemos também promovê-la. Spurgeon, que é um pastor batista, escreveu que o evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo onde encontrar o pão. É isso que essa mulher está fazendo. Essa mulher não apenas reconheceu a glória de Cristo, ela está promovendo a glória de Cristo. Essa mulher não apenas comeu o pão, não é um mendigo que encontrou o pão, ela está ensinando a outros mendigos onde encontrar o pão. E é isso que um crente faz, ou é isso que um crente deveria fazer. Um crente deveria se encontrar com descrentes, familiares, amigos, colegas de escola, de faculdade, no ônibus, no trem, e dizer, olha, as lutas que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta,
Boa parte delas são pelo fato de você ter criado ídolos no seu coração. E você adorar esses ídolos. E você não ter a compreensão de que existe algo maior, de que existe um plano maior do que o seu plano pessoal. E você só vai descobrir isso se você se render a Cristo. Se você entregar o seu caminho ao Senhor. Se você se arrepender dos seus pecados. Na atual condição, na condição que você está, você é inimigo de Deus. Irmãos, essa frase, inimigo de Deus, é muito forte. E eu sei que ela afasta mais do que aproxima. Mas como é que nós vamos suavizar isso? Não há como mitigar algo que Jesus deixou tão claro. Não há como nós dizermos aos descrentes que eles estão numa condição de neutralidade. Não há como nós dizermos aos descrentes que eles estão numa situação de estar em cima do muro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que eles são inimigos de Deus. E que só se reconciliarão com Deus por meio de Cristo. Foi o que essa mulher fez. Essa mulher correu para a sua comunidade para dizer: vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam ouvir o que eu ouvi. Senão vocês irão para o inferno. A cidade ouviu e veio. E aí, meus irmãos, olha que interessante. Veja o que diz o versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. O que chama a nossa atenção nesse versículo 40, irmãos? Quando essas pessoas dessa outra cidade vieram e ouviram o Evangelho e viram Jesus e creram na mensagem da cruz, essas pessoas não apenas entregaram o coração ao Senhor, elas entregaram a vida delas ao Senhor e elas sentiram prazer em estar na presença do Senhor. Então, mais do que conversar com Jesus, elas queriam a comunhão de Jesus. Elas queriam estar com Jesus. Elas queriam permanecer na presença de Jesus. Elas rogaram a Jesus: fique conosco. Fique aqui um tempinho. Passa um tempo conosco. Como anda? Uma pergunta retórica, não responda. Como anda, meu irmão? Minha irmã? O seu interesse em estar com Jesus? Nós temos prazer na presença de Jesus. Nós nos deleitamos na presença de Jesus. Quantas e quantas pessoas não se acostumaram com a presença de Jesus? Não tornaram a presença de Jesus uma agenda na semana. Domingo, 9 horas, culto. Quarta-feira, 7h30, culto. Todo dia de manhã, lê 2, 3 capítulos da Bíblia. E fazem isso de forma mecânica, automática, protocolar. Mas o coração não queima mais por Jesus. O coração não arde mais. Irmãos, será que é isso que Jesus quer de nós? Essa adoração morna? O que Apocalipse diz que Jesus faz com a adoração morna? Ele vomita. Ele não tem prazer nenhum nisso. Ele não tem prazer nenhum nisso. Esses irmãos aqui, agora podemos chamar de irmãos, né? Esses irmãos aqui, eles podiam ter ouvido o Evangelho, ido lá, olhado para Jesus, é Jesus mesmo. Agora deixa eu voltar para a minha cidade e para as minhas coisas, para os meus assuntos. Eles rogaram a Jesus para permanecer ali na presença dele. Vocês se lembram do que diz o Salmo 84? O presbítero Rafael gosta muito desse salmo, canta muito essa música. É um salmo que se tornou música, né? E o presbítero Rafael gosta muito dessa música. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração exulta, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu
encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos. Nós poderíamos escrever esse texto? Eu e você poderíamos, de verdade, escrever: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei o lugar onde eu quero estar, na tua casa. Salmo 27, quando Davi diz que o mundo ao seu redor lhe assusta, lhe atemoriza, de que ele está enfrentando um monte de inimigos, e aí a partir do versículo 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, ele me acolherá. Nós poderíamos dizer isso? Nós poderíamos dizer que a casa do Senhor, a presença do Senhor, é o lugar onde nós nos vemos livres de todos os nossos medos, de todas as nossas ansiedades. Finalmente, o Salmo 130, versículo 5. Nós, eu, você, poderíamos escrever: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu poderia escrever isso? Que a minha alma anseia, Elias, o momento em que eu estarei na presença do Senhor, mais do que os guardas. Os guardas, naquele contexto, que ficavam lá nas portas da cidade, a madrugada inteira, 1 milhão de inimigos, diversos inimigos, e eles deviam ficar lá loucos para que chegasse de manhã logo para eles trocarem o turno, né? E aí o salmista está dizendo que esse desejo que eles tinham é inferior ao desejo que ele, Davi, tinha de se encontrar com o Senhor. Será que nós podemos subscrever? Muitos outros creram nele, versículo 41, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então veja, o texto termina dizendo que aquelas pessoas daquela cidade que vieram pelo testemunho da mulher, se encontraram com Jesus, e agora eles dizem: olha, eu creio. Mas agora eu creio não é nem pelo que você me falou. Agora eu creio porque eu estou vendo que de fato esse é o Filho de Deus. Essa situação aqui é mais ou menos aquela quando você está dizendo para alguém, evangelizando alguém, você diz: a sua vida está uma tristeza, sua vida não agrada a Deus, os caminhos que você está trilhando não agradam a Deus. E a pessoa: tá, depois eu escuto isso aí, depois eu te dou atenção, eu vou pensar nisso aí. E você tá: sua vida não agrada a Deus, sua vida não agrada a Deus. Aí um dia Deus faz a obra no coração daquela pessoa, e a pessoa se converte. Aí essa pessoa vira para você e fala assim: minha vida não agradava a Deus mesmo. E agora eu tô te falando, não é nem pelo que você me falava. Agora eu tô te falando porque agora eu tô do outro lado. Agora eu sei que de fato a minha vida não agradava a Deus. Calvino escreveu, irmãos, e aqui eu concluo, que a mulher samaritana representa a humanidade, vivendo em busca de satisfação, desorientada, desprezada e acomodada em seus pecados. Segundo Calvino, aquela mulher é toda a humanidade. As pessoas correndo atrás da própria cauda, buscando uma explicação, buscando algo que preencha o vazio da sua vida. Mas eu gostaria de propor uma outra possibilidade. Eu gostaria de propor que nós olhássemos para essa mulher como essa mulher sendo a igreja, resgatada por Jesus, sedenta por sua presença e pela comunhão, anunciadora fervorosa do Evangelho. Eu prefiro pensar assim, porque essa é a igreja que nós queremos, essa é a igreja que nós devemos ser. E eu posso afirmar a você que se o nosso coração arder pela presença de Cristo, e se nós anunciarmos o Evangelho de Cristo aos perdidos, essa é a igreja que nós seremos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Abra mais uma vez a sua Bíblia, por favor. Agora no Salmo 23. Esse Cristo que foi anunciado a essa mulher, e que essa mulher anunciou a toda uma cidade, e que ou a quem toda essa cidade se rendeu, é esse pastor aí do Salmo 23. É o mesmo Cristo. Nunca mudou, jamais mudará. Não há nele, conforme escreve Tiago, sombra ou variação de mudança. É o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E quem é esse Cristo, então? O Salmo 23 o descreve muito bem. O Salmo 23 diz que ele é o meu pastor e que nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o bom pastor, o supremo pastor, o pão da vida. É esse Jesus que nos chama hoje à comunhão, irmãos. Que nos chama hoje a se sentar na sua mesa e a participarmos do seu corpo e do seu sangue. Cristo está fazendo com que a sua igreja, com que os crentes sejam como ele é. E para isso ele usa os meios de graça: batismo, a palavra, a Santa Ceia. Então, se você é um crente no Senhor Jesus, se você já professou a sua fé no Senhor Jesus, se você está em comunhão com a sua igreja, uma igreja genuinamente evangélica, eu convido você a participar da mesa conosco. Essa mesa não é da congregação de Taquara, essa mesa é do Senhor. Todos os filhos de Deus são convidados a participar. Contudo, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, a palavra, não eu, a palavra, diz que você não deve participar, porque você estará atraindo juízo para si mesmo. Se você é um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, mas tem pecado contra o Senhor, tem feito coisas que desagradam ao Senhor, talvez hoje, ontem, ofendeu alguém, magoou alguém, e talvez você pense assim, eu não vou participar da ceia hoje porque eu não sou digno de participar. Deixa eu te contar uma coisa, você não é digno mesmo. Nenhum de nós é. Nós participamos da mesa por conta da dignidade de Cristo, não a nossa. Então, se arrependa do seu pecado, coloque diante de Deus seu coração e em seguida participe da mesa, porque ela é quem nos fortalecerá, ela é quem renovará as nossas forças. É nela que nós nos identificamos com Cristo. De forma espiritual, quando nós participamos do pão e participamos do cálice, nós nos tornamos um com Cristo. Nós somos quem Cristo é, de forma espiritual. Então não deixe de participar da mesa por conta de algo que você tenha feito. Se arrependa e participe. Ok? Nós faremos duas orações. A primeira pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. E a segunda consagrando os elementos da ceia. Para que a partir do momento da oração e da consagração, eles deixem de ser apenas pão e vinho, pão e suco de uva, e se tornem, de forma espiritual, o corpo e o sangue de Cristo. Se você for participar da ceia, por favor, se coloque de pé. O presbítero Rafael levará até você o pão, o cálice, você receberá os elementos e aguardará até que todos sejam servidos, ok? Mas antes disso, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e faça uma oração silenciosa de confissão de pecados, entregando seus pecados ao Senhor.
Se observares, Senhor, a iniquidade, quem de nós subsistirá? Se o Senhor Deus olhar os nossos pecados, na crueza dos nossos pecados, quem de nós, Deus, permanecerá de pé? Nós conhecemos o nosso coração, o nosso pecado está sempre diante de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos com frequência. Nós reconhecemos isso, envergonhados, e pedimos ao Senhor que, no nome de Jesus, nos perdoe. Pelos méritos de Jesus, pela perfeição de Jesus, nos perdoe, Senhor, porque nós temos andado por caminhos que desagradam ao Senhor, caminhos não aplainados, caminhos tortos, caminhos que levam à perdição. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um espírito manso, um espírito humilde. Faça com que nós sejamos, Deus, mansos e humildes de coração, a ponto de nos submeter ao seu pastoreio, a ponto de permitir ou de nos permitir sermos levados pelas tuas mãos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Oh Deus, em nome de Jesus, mata o nosso desejo de autossuficiência, mata o nosso desejo de independência, mata o nosso desejo de fazermos de nós mesmos os nossos senhores. Mata a nossa carne, Senhor. Fortalece o nosso espírito. Dá-nos, Deus, um coração igual ao teu. Com a certeza do perdão e a convicção do perdão, Deus, nós agradecemos a Ti e pedimos ao Senhor que retire do uso comum a porção do pão e do suco da videira que serão usados agora, e que, como meios de graça por excelência, Deus, eles possam nutrir espiritualmente o Teu povo, eles possam alimentar e fortalecer o Teu povo, Deus, para que nós possamos continuar a nossa luta, a nossa peregrinação por essa terra, combatendo o bom combate, completando a nossa carreira e guardando a fé. Se nós oramos gratos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Aqueles que participarão da mesa, por favor, permaneçam de pé.
Irmãos, acaso alguém foi omitido do pão e do cálice? Alguém que deveria ter pego não foi servido? Muito bem, irmãos. Na noite que foi traído, na madrugada daquela quinta-feira maldita, o Senhor tomou o pão, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. De igual forma, ele tomou o cálice, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque não haveria mais a necessidade de derramamento de sangue. Aquele era o último sangue que seria derramado. O sangue do Cordeiro puro, do Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Quando nós participamos do pão e participamos do cálice, nós experimentamos aquilo que a Escritura chama de união mística. Nós nos tornamos um com Cristo. Então, comei, bebei, fazei isso em memória do Senhor Jesus. Santo Deus, nós te damos graças, porque a sua palavra mais uma vez foi lida e foi explicada nesse lugar. Te damos graças, porque a Santa Ceia foi mais uma vez ministrada nesse lugar. Te damos graças, porque a lembrança da tua obra foi mais uma vez relembrada, ensinada e celebrada nesse lugar. Que em o nome de Jesus, o Senhor abençoe a tua igreja, Deus. O Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe as famílias aqui presentes, as famílias aqui representadas, para que nós possamos sair daqui pregando o Evangelho, fazendo como aquela mulher fez no texto que nós lemos, compartilhando com outras pessoas a graça e a misericórdia que ela recebeu. E que o Senhor nos leve, Pai, em segurança para os nossos lares, concedendo a todos nós um dia do Senhor, de saúde, de paz e de adoração. Assim nós oramos gratos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. E sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos.